Muito bom dia, boa tarde, boa noite, variantes. Está começando mais um programa Festa no Chá, onde falaremos sobre a rodada da Premier League e que rodada tivemos essa semana, hein? Já vamos dar as manchetes aqui, ó. Manchester conseguiu ganhar uma, graças ao bom Kami-sama. Liverpool perdeu mais uma. Arsenal dispara na liderança e o Manchester City vence o Brentford por 1-0. E com uma notícia triste, o Rodri se machucou de novo. Rapaziada, a maré de azar está ligada para o espanhol. Não estou sozinho, estou com ele aqui, Leonardo Lopes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Leonardo. E aí, como que você tá, cara? Muito bem? Fala, Vargas, tudo bom? Como é que tá? E aí, pessoal que nos assiste, mais um vídeo, mais uma rodada da Premier League. A sétima, né, Vargas? Se eu não estou enganado. Sétima rodada, sim, sétima rodada da Premier League, cara. Perfeito. Mais uma grande rodada, com grandes jogos, com clássico, né? Tivemos Chelsea e Liverpool, é o nosso grande destaque aqui do programa de hoje. A gente vai falar bastante, mas também vamos falar de Arsenal, o novo líder Arsenal, Manchester United vencendo, Manchester City vencendo, Tottenham vencendo. Então tem bastante coisa para a gente comentar. Tem bastante coisa para a gente comentar e a gente já vai puxar esse jogo do Arsenal. A Arsenal vence por 2-0 a equipe do West Ham, que já... Leonardo, é muito... eu sempre pergunto em todos os programas aqui do Festa no Chá, mas é muito cedo para falar que o West Ham já está fazendo a pré-temporada para a Championship do ano que vem, da temporada que vem? Acho que o West Ham fez o que tinha que ser feito, né? Acho que claramente tinha um problema muito grande. Além do time ser limitado, o Graham Potter não deu liga, não servia mais como treinador. E isso, pelo menos, foi resolvido. Assim, acho que você demite o treinador, traz o Nuno Espírito Santo, que eu considero um grande treinador, para dar aquilo organizado na casa. E eu já vejo um West Ham mais organizado, ainda com muitos problemas, natural, é um início de trabalho, mas eu acho que foi dado um passo importante pensando, evidentemente, apenas em se livrar do rebaixamento, que é o único pensamento que o West Ham pode ter aqui nessa temporada, ao meu ver. Bom, e vendo aqui a escalação do West Ham, foi um 4-1-4-1, e para começar, para a gente, como que eu posso dizer, para já falar se o trabalho é bom ou ruim do novo técnico da equipe do West Ham, que é o Nuno Espírito Santo, já pegando o Arsenal, a gente não pode considerar que, é um Arsenal que eles estão enfrentando, não é qualquer um. Não tem tempo de trabalho ainda. Então a derrota pode ser que qualquer técnico hoje em dia, para a equipe que tem o West Ham, a derrota viria. Então, por incrível que pareça, é normal. Essa derrota viria de qualquer jeito, tá enfrentando um Arsenal ali. Né? Ó, deixa eu até pegar as estatísticas aqui, Leonardo. Foram 21 chutes da equipe do Arsenal e 4 apenas do West Ham. Foi 32% de posse de bola para o West Ham e 68% para o Arsenal. 268 passes durante o jogo todo para a equipe do West Ham e 566 passes para a equipe do Arsenal. E aí, o que você tem falado desse Arsenal aí? O Gyökeres, mais uma vez, não balançou as redes. Já pode começar a dar um puxãozinho de orelha nele, ou tá muito cedo para falar? Você quer sempre defender o Gyökeres aqui no nosso programa. Mas, cadê o cara? Cadê a máscara? Cara, eu acho que as estatísticas resumem bem o jogo. Tirando nessa superioridade do Arsenal, assim, eu acho que sim, o Arsenal foi muito superior ao jogo, mas eu não acho que o jogo do Arsenal foi brilhante, que o Arsenal fez uma gigantesca partida. Acho que foi muito melhor, dominou o jogo, mas eu acho que levou em banho-maria em muito tempo. Isso tem muito a ver com o West Ham também. É um time que não levou perigo ao Arsenal em momento nenhum. O West Ham não levou perigo ao gol do Arsenal, não levou perigo ao Raya em nenhum momento. Foi um jogo muito tranquilo mesmo. O Arsenal jogou com muita tranquilidade, soube ali os momentos para marcar o gol, marca o primeiro com o Rice, né? E depois de pênalti com o Saka. Mas, assim, brilhante não foi o jogo do Arsenal. Foi muito tranquilo, muito seguro, efetivo, como precisava ser. Poderia ter feito 3, 4 gols, é verdade, porque teve ali a oportunidade, você disse bem, 20 chutes, chances claríssimas ali, eu coloco mais uma ou duas, então poderia ser um 4-0, mas não foi uma atuação de encher os olhos. Como eu falei, o West Ham, eu vi já uma melhorazinha, até porque não tinha como ser diferente. Com o Graham Potter, era um nada aquele time. Então, acho que eu já vi um time mais organizado, mas principalmente defensivamente, mas que ofensivamente não levou perigo nenhum ao Arsenal. Então, uma vitória muito tranquila, muito convincente, assim.
no sentido de ser um jogo que era uma vitória obrigatória, e o Arsenal foi lá e fez a sua obrigação, cumpriu o que tinha que ser feito. Claro, poderia ter feito um jogaço, poderia ter encantado nossos olhos, a gente estaria aqui elogiando, mas não o fez. O que fez foi lá e vencer um time que é muito inferior e conseguiu colocar em prática o seu favoritismo. Então, acho que é uma vitória sólida de um time que quer ser campeão, tem que vencer esses jogos. Acho que é uma vitória importante. Tem que ganhar jogando bem, tem que ganhar jogando mal, tem que ganhar jogando muito bem. Nesse caso, jogou bem. Não foi um grande jogo, mas jogou bem. Então, boa vitória do Arsenal. Acho que destaques ali, eu destacaria muito os dois laterais. Acho que o Calafiori e o Timber saudáveis, né? Porque são dois jogadores que sofrem com lesões saudáveis. Acho que tem tudo para dar uma boa temporada para o Arsenal, né, nesses setores. O York, você falou, achei um jogo abaixo de novo. Acho que era um jogo talvez ali para ele, né? Até por ser um adversário bem bem inferior. Era um jogo para ele dar uma desencantada, fazer ali os seus gols, tirar esse peso que ele tanto sofre aí nesse início de temporada. Mas errou bastante, errou tudo novamente, assim. Acho que se tem alguém abaixo, né, nesse time do Arsenal, nesse jogo, foi ele. Então, sim, um ponto negativo. Outro é o Odegaard, né? Infelizmente, a gente fala de Odegaard aqui, a gente fala de lesão, a gente fala dele no departamento médico. E aqui, mais uma vez, dessa vez não foi no ombro, como tinha sido das outras vezes, agora parece ser um pouco mais sério, né? No ligamento lateral do joelho, foi o que foi dito. Não é tão grave, evidentemente, a ponto de cirurgia, não é o cruzado, o anterior, nada disso. Mas é lesão no joelho, né? Uma lesão ligamentar na lateral. Não se deu prazo de recuperação ali, a gente não sabe se na data FIFA de agora, depois da data FIFA de agora volta, ou então se depois da outra data FIFA de novembro. Não temos informações de prazo de retorno, mas é triste, né? Mais uma vez a gente está falando de Odegaard e ele não ficando saudável. E até é bom a gente falar do Odegaard, que a gente questionou aqui o Arteta das outras vezes, né? Na ausência dele, quem ele colocou no meio de campo, a gente elogiou quando ele colocou o Eze, a gente criticou quando ele colocou o Merino. E aqui ele colocou o Odegaard e o Eze juntos, né? Junto com o Rice ali, um time bastante ofensivo aqui, até por conta do adversário ser bem limitado. Então, desta vez o Arteta mostrou uma grande coragem ali pro jogo de sábado, né? Perfeito, Leonardo. Já que você falou que jogando mal tem que ganhar, jogando bem tem que ganhar, jogando de qualquer forma tem que ganhar, a gente estava vendo isso com a equipe do Liverpool, né? Mesmo jogando bem, mesmo jogando mal, o Liverpool ia lá e conseguia tirar, sabe, nos últimos segundos a vitória ali. Mas de um tempo para cá, né, já foi na rodada passada perdendo para o Crystal Palace, tentou buscar um empate ali no finalzinho, mas no finalzinho mais ainda o Crystal Palace foi lá e conseguiu virar o jogo não, fazer mais um gol e sair com a vitória. E não foi o que aconteceu contra o Chelsea. O Chelsea venceu a equipe do Liverpool. O Liverpool já soma 2 derrotas e de forma consecutiva. O que a gente já vinha cantado a bola aqui nos programas anteriores é o quê? A conta vai chegar. O Liverpool não vinha demonstrando bom futebol, mas por conta das suas peças, que são peças muito boas. A gente sempre comenta aqui que o Arne Slot ele tem uma dor de cabeça muito boa, que todo técnico gostaria de ter. Porque jogando mal, uma das suas peças ali ela vai salvar. Ou é o Salah, ou é o Ekitike, agora com o Isaac chegando também. Os Boslai acertando aquele chutaço contra a equipe do Arsenal. Mas não deu certo dessa vez. A equipe do Liverpool acabou perdendo para o Chelsea de 2-1. Com gol, não vamos só falar da derrota do Liverpool. Vamos glorificar aqui o gol de Estevão praticamente nos últimos minutos ali, Leonardo. Que estrela tem Estevão, que chegou agora na equipe do Chelsea, dando uma vitória importantíssima contra o melhor time da Premier League, hein, Leonardo? É isso, cara. Acho que a gente dá para dividir em dois aqui. Primeiro falar do derrotado, depois do vitorioso. Sobre o Liverpool, eu acho que você falou bem, assim, os resultados mascaravam ali o péssimo desempenho que o time vinha tendo. Eu até falei aqui, era importante somar esses pontos, era importante vencer, porque eu acreditava ali que em algum momento, e acredito ainda, esse entrosamento iria aparecer, essa conexão entre os jogadores novos, né, as contratações, e até os antigos que também não estão mal, ela iria aparecer. Mas, por enquanto, ainda não apareceu, e aí já está ficando um pouco tarde demais, talvez. A gente obviamente, ainda está cedo, está na 7ª rodada, a Champions League ainda vai para a sua 3ª rodada, mas a gente sabe como é a Premier League, você dorme um pouquinho, já fica inalcançável daqui a pouco. Então tem que acordar logo. Acho que mais um jogo muito ruim da equipe do Liverpool. Foi assim contra o Palace, foi assim no meio de semana contra o Galatasaray na Champions League, numa atuação bem fraca.
E aqui, de novo, um primeiro tempo muito ruim. O Arne Slot, ele tira o Wirtz, né? O Wirtz vinha sendo criticadinho aí e tal, até pelo quanto valeu e pelo que não está rendendo. Acho que ainda vai precisar de mais tempo aí de adaptação. Claramente está desconexo ali do ritmo da Premier League. Acho que é muito nítido isso aí, você assistindo os jogos do Liverpool. Então, ele volta ali para o seu meio de campo campeão no passado, né? Com o Gravenberch, com o Szoboszlai e com o McAllister, e o Szoboszlai sendo o 10 do time. O Gakpo vai lá para o lado esquerdo, com o Isaac na frente, sem o Ekitike. Mas não funciona assim, é um jogo muito fraco do Liverpool. O McAllister está muito mal desde o começo da temporada. A gente sabe que ele começou no departamento médico, né? Ele voltou aos poucos, mas ainda não entrou em campo assim como aquele McAllister que a gente conheceu na temporada passada e até mesmo na época do Brighton, que era um jogador muito diferente, muito acima. Uma temporada muito ruim do McAllister. O Gravenberch, que vinha sendo o grande destaque do Liverpool, fez um jogo muito abaixo também contra a equipe do Chelsea. Acho que poucos se salvaram aqui, para não dizer ninguém. Acho que o goleiro, talvez, o Mamardashvili fez um grande jogo, salvou ali o Liverpool de tomar mais gols. Acho que ele seria o único destaque. Negativo, cara, tem que se falar do Konaté. É mais um jogo muito ruim, assim. Acho que não existe jogo bom do Konaté em 2020, na temporada 25-26. A gente sabe que tem aí talvez uma proposta do Real Madrid, o contrato está no final, acaba no fim dessa temporada, e ele já parece que não quer renovar, porque quer ir. Então, não sei o quanto isso está interferindo nessa situação, mas a verdade é que o Konaté hoje ele não se sustenta como titular, e aí a não vinda do Guerri, ela fica ainda mais pesada, porque certamente se o Guerri tivesse ali, já teria tomado essa vaga de titular. É porque o reserva é o Joe Gomes, o Leone machucou, o reserva é o Joe Gomes. Então não tem como, tem que ser Van Dijk e Konaté. Então até por isso a não vinda do Guerri é tão complicada para o Liverpool. Mas é isso, assim, um time que precisa mostrar evolução rápido. O Arne Slot tem trabalho para fazer aí, é mais um jogo talvez na conta dele. Acho que o Liverpool ele não conseguiu, principalmente no primeiro tempo, o meio de campo do Chelsea dominou o jogo. Você tem o meio campo com o Gravenberch, com o McAllister, com o Szoboszlai, você no mínimo espera que seja competitivo, que você consiga trabalhar ali nessa zona do campo que é tão importante, mesmo que do outro lado tenha Enzo, Caicedo e no caso o Reece James, que fez um jogaço. Mas o meio campo do Liverpool foi dominado. E aí quando você perde o meio de campo, principalmente para um time como o Chelsea, que tem um meio de campo forte como tem, vira um problema muito grande. O primeiro gol sai nesse sentido. O Caicedo está com uma liberdade absurda ali no meio de campo e acerta um chutaço para fazer 1-0. Então, os problemas do Liverpool eles estão claros, assim. Acho que não é uma tempestade no copo d'água, apesar de ser 3 derrotas seguidas, mas precisa abrir o olho, precisa ficar atento, porque se deixar descolar um pouquinho, o Liverpool tinha 5 pontos de vantagem. Hoje em dia ele já está 1 de desvantagem do Arsenal. Então, se continuar nessa toada, o próximo jogo é um clássico, contra o Manchester United, na verdade, é um clássico que o Liverpool tem nos últimos anos vencido, mas ainda é o maior clássico do Liverpool, é o maior clássico da Inglaterra, então nunca é um jogo fácil. É bom abrir o olho, porque senão as coisas começam a ficar complicadas. Do outro lado, aí eu acho que a gente tem que falar bem aqui de algumas pessoas, de alguns jogadores que a gente criticou em alguns momentos, o treinador também. Bom jogo do Chelsea, assim, gostei do que eu vi. Se o meio-campo do Liverpool não funcionou, o do Chelsea funcionou muito bem. E aí, falar de Enzo e Caicedo, a gente chove no molhado aqui, a gente fala toda semana. Especialmente dessa no Caicedo, é um jogador espetacular, assim, é um privilégio ver o Caicedo jogar de verdade, cara, é muito legal, muito bonito. Acho que valeu todo o investimento que o Chelsea fez lá no Brighton, o Liverpool queria também, né? Muita gente reclamou, falou que era muito dinheiro, e de fato foi muito dinheiro, mas valeu a pena, assim. Eu acho que é um jogador muito acima da média e que, novo, né? Vai durar muito tempo aí para a equipe do Chelsea. E além dos dois, o Reece James, dessa vez jogando de meio de campo, mais uma vez, partida espetacular, assim, é outro, que se ficar sem lesão, vai ajudar muito o Chelsea. Eu falo isso nesse momento e ele acabou de ser cortado da seleção inglesa. Ele não aparentou ter uma lesão contra o Liverpool, mas ele foi cortado por conta de algum incômodo que ele sentiu nesse jogo que a gente não percebeu. Então, torcer para não ser nada mais grave, porque o Reece James saudável ele vai fazer muita diferença. Então, baita jogo do Chelsea, gostei muito, gostei dos pontas, o Pedro Neto e o Garnacho, também quando o Gittens entrou, gostei bastante. E o Estevão, né? O Estevão entrou, se o Liverpool deu uma evoluidinha ali no segundo tempo, quando o Estevão entra, ele meio que coloca o Chelsea de volta ali, a bola passa muito por ele, é bem legal de ver assim, logo quando ele entra, a bola passa muito por ele o tempo inteiro, ele cria muitas jogadas para a equipe do Chelsea,
Ele tem um chute que o Marbrashvili faz uma grande defesa, ele dá outro passe, se eu não estou enganado, é do próprio Enzo, que o Enzo perde o gol, então, e aí ele faz o segundo gol, né, o último lance ali do jogo. É isso, cara, é a estrela do menino, um menino que aqui no Brasil foi taxado de Cuiabá-Man, que em teoria não decidia jogos grandes, fazia gol só em times pequenos. Tá aí, o primeiro gol dele na Premier League é contra o atual campeão, no último lance do jogo, e para dar a vitória para o Chelsea. Então, baita estrela do Estevão, gostei muito. E só para finalizar esse jogo, falar da zaga, né? A gente critica tanto a zaga do Chelsea. Dessa vez jogou com a Chimpong e com o Biadachil. E assim, bom jogo dos dois, gostei. E os dois serão machucados. Já era a terceira zaga do Chelsea e os dois serão machucados. O Chelsea termina o jogo com o Gusto e com o Rato no... Desculpa. Com o Rato e com o Romeu Lavia de zagueiro. O Romeu Lavia é volante. Então, você vê que é um problema de fato, mas dessa vez os dois jogadores que jogaram ali desempenharam muito bem a sua função e fizeram um grande jogo para ajudar o Chelsea a sair com a vitória. Perfeito, Leonardo. Vamos para o próximo jogo, que foi a vitória do Manchester United sobre o Sunderland. O que parecia que seria derrocada na vida dos torcedores do Manchester United, não. O Sunderland veio lá para ajudar, Leonardo, 2-0 com gol de Mason Mount e Sesco. Ele sim conseguiu fazer seu golzinho com a camiseta do Manchester. Será que agora vai deslanchar de vez? Será que esse relacionamento entre Ruben Amorim e a torcida do Manchester United simplesmente vai começar a andar, a fluir? Ou, na sua visão, o Manchester United não fez aquilo que se esperava, conseguiu ganhar, mas ainda não demonstra superioridade? Ainda continua naquela mesmice lá que é o Manchester United de Ruben Amorim. Cara, a gente viu um bom jogo do United aqui. Eu gostei do que eu vi. Óbvio que o parâmetro não era muito grande, mas eu gostei do jogo do United. Assim, acho que teve uma dominância ali importante. Evidentemente é contra o Sunderland. A gente elogia muito o Sunderland aqui, com razão, porque é um começo de campeonato muito bom, mas ainda é o Sunderland, é um time frágil, um time que acabou de chegar da Championship, acabou de subir. Então ele tem muito claramente as suas limitações e isso fica evidente nos jogos. E acho que o United soube aproveitar isso. Por se tratar de United e justamente de um começo bom do Sunderland, a gente talvez não colocasse essa superioridade tanto assim antes do jogo. Mas ela existe, essa superioridade é muito clara. O United é bem melhor que o Sunderland. E ele conseguiu fazer isso no jogo, que é o mais importante. Acho que o Ruben Amorim, ele tem algumas mexidas no time ali, a gente vê o Yoro entrando no time, o Mason Mount voltando aí, né? E de novo uma aposta do Ruben Amorim nele, e agora no lugar do Matheus Cunha, o que me surpreendeu dentro do jogo, mas ele fez um bom jogo. O Bruno Fernandes, até por conta ali de uma falta de um bom aspecto ofensivo da equipe do Sunderland, o Bruno Fernandes conseguiu ter mais essa liberdade que a gente tanto pede aqui. Ele não foi o 10, mas ele conseguiu não ficar tão sobrecarregado na marcação, muito por conta do Sunderland, é verdade, mas isso ajudou o time, porque o Bruno Fernandes com liberdade é muito bom, faz muita diferença, então eu gostei nesse sentido. E no mais é isso, acho que um bom jogo do United, boa vitória, uma vitória tranquila, que dificilmente o torcedor do United vê, com uma dominância ali bem clara no jogo. Gostei do que eu vi, bom, importante o gol do Chesco, né? De novo, segundo gol no segundo jogo consecutivo. É importante uma contratação tão cara quanto ele. Primeiro, faça esses gols para tirar um peso, e depois vai mostrando um resultado cada vez mais, resultados significativos, né? Então, acho importante, sim. E é uma baita vitória. Gostei do jogo do Dalot, achei que ele foi muito importante. O Casemiro também eu gostei, achei que fez um bom jogo de volta agora, né? Depois da expulsão lá contra o Chelsea. Bom jogo do United. E o Sunderland é isso, assim, acho que a gente fala muito bem, tem que falar, mas calma, né? Pé no chão, ainda é um time subindo da Championship, precisa meio que se colocar ali na sua realidade, que não vai ser festa o tempo inteiro. O Sunderland, se eu não me engano, ele é o time com melhor campanha que subiu da Championship desde 2012 do West Ham. Então, é um grande feito, é um início perfeito aí para os torcedores do Sunderland. Mas ainda é um time que vai sofrer, é um time que... E é o primeiro Big Six que ele enfrenta, né? É o primeiro jogo grande, assim mesmo assim, do Sunderland. Sim. Então, é bom esse choquinho de realidade para colocar os pés no chão. É bom que a temporada perfeita para o Sunderland é se manter na Premier League. Não vamos almejar lá uma Championship, uma Champions League, uma UEFA Europa League. Se mantendo na Premier League, que é difícil pra caramba, já tá ótimo.
já bateu de frente com um do Big Six, não era o melhor do Big Six, né? Então já pode esperar o quê? Muito mais pedreira ali da frente. Se você enfrenta o Manchester City, não vai ser desse jeito. Se você enfrenta um Arsenal, não vai ser desse jeito, vai ser pior ainda. Então, é bom abrir o olho aí, é bom colocar os pés no chão, igual que você falou aí, porque é só o começo dessa Premier League. Vamos então agora para o outro lado aqui, ó, falando do Manchester City, que venceu o Brentford por 1-0. Um joguinho bem morno, bem simples ali. O que muitos anos atrás ali esperávamos o quê? Uma goleada da equipe do Manchester City. E poderia se esperar também, porque o gol do Haaland foi uns 9 minutos ali, no comecinho do jogo. Quando você viu esse primeiro gol do Haaland, você falou, putz, vai ser mais uma goleada do Manchester City. Mas não. O Brentford segurou e segurou muito bem, levando perigo também a equipe do Manchester City. Mas o Manchester City de Guardiola conseguiu ali neutralizar o jogo, ficou no 1-0 só. E com essa vitória, Leonardo, o City já vai para a 5ª posição com 13 pontos, 3 a menos que a equipe do Arsenal. Como que você viu esse jogo do Manchester City? Falar também da lesão do Rodri, que desde que foi eleito bola de ouro ali, foram 14 partidas, 7 sendo titular, as outras 7 entrando ou não entrando no meio do jogo, mas a 3ª lesão seguida ali da carreira do Rodri, que tira ele dos gramados ali. Vamos torcer para que não seja muito grave, né? Não sei se saiu o boletim médico, tudo, mas mais uma lesão do Rodri. Parece que zicaram tanto ele, né? Que parece que deu certo essa maré de azar, hein? Cara, esse Brentford é o time, acho que mais difícil de analisar, assim, dessa Premier League, que a gente fala aqui toda vez. Eu acho um time muito insosso, assim, nesse time do Keith Andrews. Eu acho que ainda não deu aquela engrenagem. Volta aí, Tito, é o treinador era o auxiliar dele ali, treinador de bola paradas, do Thomas Frank, que virou treinador principal da equipe do Brentford. E eu ainda acho que esse time, até por ser um trabalho de início, um novo trabalho, né, o primeiro trabalho da vida do Keith Andrews, ele mostra muitas irregularidades ali, muitos problemas que são muito claros. Então eu acho um time muito insosso, ainda é muito difícil de se analisar, porque eu espero assim que vá fazer jogos ruins, jogos irregulares, como eu disse, e aí de algum momento eles vão lá e fazem um bom jogo contra o United, por exemplo, claro, é o United, mas fazem um bom jogo. Você vê ali que na bola parada, evidentemente, eles tem ali o seu ponto forte, não à toa o treinador era de bola parada, no lateral ali, o lateral que eles jogam para a área, também é muito bem executado. Mas é um time muito insosso, assim. Acho que o City tinha que vencer esse jogo aqui. O City é muito mais time, muito mais bem treinado. E conseguiu uma boa vitória. Faz o gol logo de cara. Parece que ia vir uma chuva de gols ali. Mas não acontece, né? O Brentford consegue se segurar. Tem ali até algumas poucas chances. Mas também, assim, levou muito perigo ao City? Acho que não. Acho que o City conseguiu controlar bem o jogo e vencer por 1-0. E não tem como a gente não falar de Erling Haaland, né? É um dos grandes destaques do começo desse início de futebol europeu, início de temporada europeia. Acho que a gente pode pegar o Kane, ele ali, talvez algum outro, mas com certeza ele é um dos grandes, assim. Estamos voltando a... Não que a gente deixou de ver esse Kane, tá? Na temporada passada a gente fala que é abaixo, e até pode ter sido um pouco, mas é um cara ainda de muito gols, né? Então, se todo centroavante fosse abaixo, como ele foi na temporada passada, tava bom para os times. Mas aqui a gente tá vendo de novo aquele que brilhou no Dortmund e brilhou na primeira e na segunda temporada com o Manchester City. Assim, dominante, cara. O gol dele é um espetáculo, assim, é um gol definitivamente de Erling Haaland, de brigador ali mesmo, de, esse gol vai sair e você, zagueiro, não tem o que você faça que impeça eu de fazer esse gol aqui. E é isso que ele faz. O que ele faz com o zagueiro ali do Brent, o Vandenberg, é um negócio assim, que cara com certeza que só o Haaland é capaz de fazer, né, hoje em dia. É isso, o Vandenberg com certeza fica com vergonha vendo o vídeo depois, ele é tratado como criança ali pelo Haaland. Golaço, assim, gol digno de Haaland, e, ele é um grande destaque desse City nesse início de temporada. É uma boa vitória importante, né, o City ainda não dá nunca pra gente descartar o Manchester City, então, pensando no futuro, pensando, quem sabe, em um título aí, brigar pelo título principalmente, acho que é uma vitória importante que vai colocando o City ali nas cabeças da competição. E o Rodri, né? Você perguntou do Rodri? Sim. Triste, né? Claramente ali uma lesão muscular, né? Que, assim, infelizmente é normal demais, assim, quando você tem uma lesão séria como o Rodri teve de ligamento cruzado, né? De LCA.
Então, infelizmente é normal, mas assim, parece sim ser aquelas lesões chatas de se tratar ali. Então, acho que vai levar um tempinho aí. Lesão muscular é sempre complicado, mas infelizmente é natural para alguém vindo de uma LCA. Bom, falamos de Manchester City, de Arsenal, de Chelsea, Liverpool. Faltou falar do Tottenham, que conseguiu vencer a equipe do Leeds fora de casa. 2-1 para a equipe, ex-equipe de Son, ex-equipe de Kane. E o Leeds, o Kane que tá, igual que você falou, tá jogando bem lá no Bayern, né? Então vamos falar da ex-equipe dele aqui, ó. Tottenham de Kudus, né? Do Kudus. Kudus ou Kudus? Como que fala o nome dele, Leonardo? Kudus. O Kudus, que tá jogando bem pra caramba, hein? Tava 1-1, o cara foi lá, conseguiu fazer o 2-1 e deu a vitória para o Tottenham. Vamos ver que posição que o Tottenham tá aqui, ó. Terceiro. O Tottenham tá na terceira posição com 14 pontos, 2 pontinhos ali do Arsenal. Para essa parada de data FIFA aqui, tá muito, mas muito embolado e muito legal. A Premier League tem dessas, né? Gol saindo nos 90 a mais, esse equilíbrio entre os times aqui. Que bom que o Liverpool perdeu 2, para o torcedor do Liverpool não é bom. Mas essas 2 derrotas seguidas na Premier League fizeram o campeonato dar uma equilibrada nessa parada de data FIFA. E o Tottenham vencendo mostra que vai embolar ainda mais. O Tottenham ainda tem lenha a queimar. Você acha que consegue chegar mais para frente ali, brigando por um título de novo, igual que foi em 2015, 2016, quando perdeu para o Leicester? Ou é fogo de palha daqui, perde mais um, daí já desce lá, como ele está esperando desse Tottenham? Cara, eu acho que não é nenhum dos dois casos, na verdade. Assim, eu acho que não tem um elenco para brigar por título, porque eu vejo City, Arsenal e Liverpool muito acima. Mas também não acho que é fogo de palha, não. Eu acho que assim é um trabalho do Thomas Frank que está muito bem estabelecido que o Tottenham precisa fazer. Ele veio aqui, juntou os caquinhos do Postecoglou, que é um trabalho muito ruim. O Tottenham foi campeão depois de muitos anos. Fato, isso ninguém vai tirar do Postecoglou. Mas o trabalho era muito ruim. O time que fica na 16ª colocação, 17ª colocação na Premier League, desculpa, não, isso é inaceitável com o time do investimento que o Tottenham tem. Então tem que ser falado o quão ruim é o trabalho do Postecoglou, que inclusive tem 7 jogos no Forest e nenhuma vitória. Então acho que o trabalho do Thomas Frank é muito mais de juntar os cacos aqui, dar organização para esse time que ele não tinha, principalmente defensivamente, e ele está fazendo isso com maestria. O Tottenham é um time muito, muito, muito bem treinado, muito organizado, e a gente vê isso em campo. Honestamente, eu não vi tanto nesse jogo, assim, eu não gostei do jogo do Tottenham, achei que foi um jogo abaixo do que a gente vinha vendo. Contra o Wolverhampton eu já não gostei, aqui eu gostei, contra o Wolverhampton empata, né? Aqui eu gostei até menos. Acho que o Leeds dominou o jogo, assim, dominou é forte, mas acho que o Leeds, ele teve as melhores oportunidades, ele mereceu mais uma vitória, se houvesse justiça no futebol. Tanto que ele chuta mais a gol, se eu não estou enganado, vou até pegar aqui rapidinho. O Leeds dá 16 chutes no gol contra 9 do Tottenham. Assim, claramente teve um time melhor em campo e esse time não foi o Tottenham. E assim, o Leeds, a gente está falando de um time recém-promovido da Championship, um time que tem também suas limitações muito claras. Então eu não gostei do jogo do Tottenham, achei que o Leeds jogou bem, fez um bom jogo. Mas é aquilo, cara. Eu falei aqui do Arsenal, que o Arsenal ele jogou bem, mas não encheu os olhos. O Tottenham nem jogou bem e conseguiu vencer. Então acho que é importante. As vitórias também são importantes. O Leeds é claramente inferior ao Tottenham, e o Tottenham foi na casa deles, jogou mal, e conseguiu sair com os 3 pontos. Não tem o que eu colocar dentro aqui. O dentro é que jogou mal, mas e aí? Jogou mal, mas saiu com a vitória, é o que importa. Acho que o começo de trabalho do Thomas Frank é muito bom, não tem o que se falar, não tem do que reclamar, não à toa está na terceira posição, 2 pontos só do Arsenal, então tem que elogiar sim, tem que dar os méritos ao Tottenham e ao Thomas Frank, mas também dá falar aqui que o jogo não foi o que eu esperava, achei um Tottenham abaixo. Você falou do Kudus, não tem como não ser ele o grande destaque do Tottenham até esse início de campeonato. A gente vê ele muito participativo em muitos jogos, gerando muito jogo, e todos os gols do Tottenham ali, a boa maioria dos gols do Tottenham nessa Premier League saíram dos pés do Kudus ali, seja por participação, seja por ele mesmo fazendo gol. Então foi uma grandíssima contratação, uma oportunidade de mercado que apareceu ali no West Ham, que o Tottenham soube muito bem aproveitar, e ele já vem mostrando resultados. E eu acho também que o Tottenham está com um elenco muito, talvez seja ainda curto comparado aos outros, mas eu acho que para o momento do Tottenham, eu acho um grande elenco, assim.
Acho que a contratação do Palhinha foi muito boa. O Bentancur, hora, ele vai ser muito fundamental. O Pepsar, que nesse jogo ficou no banco, vai ser fundamental. O Bergvall é um jogador que eu gosto muito. Tem muito bons jogadores ali no meio de campo. E aí você tem o Brennan Johnson, que nos últimos jogos podendo entrar. O Richardson foi reserva dessa vez. E o Matistel jogou. O Matistel de novo fazendo gol, de novo sendo importante. Então acho que tem boas peças ali esse time do Tottenham, fora o grande reforço da temporada, que foi o Xavi Simons, que mais uma vez achei um pouco abaixo, mas acho que ainda ele queria ver ele em outra posição, queria ver ele jogando um pouco mais pela ponta, não, desculpa, pelo meio, ele tá jogando de ponta, queria ver ele um pouco mais ali atuando pelo meio, que eu acho que talvez possa render mais. Nesse jogo aqui, em teoria, até era isso, né? A gente viu o Odeberg fazendo ali o outro lado do campo, mas na prática eu não consegui ver tanto assim ele jogando pelo meio como eu gostaria de ver. Então, muito bom trabalho do Thomas Frank, mas tem que abrir o olho porque esse jogo aqui foi abaixo. Muito bem. Vamos então para o nosso jogo de destaque, que escolhemos hoje o jogo entre Everton 2, Crystal Palace 1. A equipe do Everton conseguiu vencer a equipe que venceu o Liverpool na rodada passada. Caiu o último invicto. Caiu o último invicto, verdade. Caiu o último invicto, então, da Premier League. Foram 6 rodadas de invencibilidade. Venceu o Liverpool na rodada passada, mas perde aqui de virada para a equipe do Everton, que mais uma vez tivemos gols dos acréscimos. Agora Jack Grealish fez o gol que deu a vitória para a equipe do Everton. E caiu o último invicto, hein, Leonardo? É isso. Só rapidinho, Vargas, a gente ficou muito em dúvida em qual jogo escolher como destaque, porque o outro jogo era Bournemouth e Fulham, né? Eu falo aqui que eu sempre vou falar do Iraola aqui, e isso vai acontecer mesmo, porque é impressionante, e de novo ele nos impressiona. Vitória muito boa, vitória por 3-1, jogando um grande futebol, e também o Semenyo, o grande destaque do time ali, 2 gols, e, se não é o melhor jogador da Premier League até aqui, com certeza é um dos melhores. Everton e Palace, mais um jogo que eu achei que o derrotado jogou melhor, assim, achei o Palace melhor, mas diferente do Tottenham, não achei que o Everton jogou mal, não. Gostei do Everton, gostei da estratégia proposta pelo David Moyes, mas eu achei que o time do Oliver Glasner, que é o outro destaque além do Iraola, de treinadores, né, nesse começo de campeonato, jogou melhor. Teve muito boas chances ali para fazer o gol. O Mateta perdeu alguns gols ali que não pode se perder, e é bom dizer, Mateta convocado para a seleção da França, muito justo, muito merecido pelo esse início de campeonato que ele vem fazendo, e também pela temporada passada que ele fez, mas aqui perdeu alguns gols que não se pode perder, e em outros momentos o Pickford salvou o Everton, e que goleiraço é o Pickford, né? Ano após ano ele vem aí colocando o Everton, primeiro salvando o Everton de ser rebaixado possivelmente nas últimas temporadas, com defesas importantes, e agora quem sabe dando uma luz aí para almejar coisas maiores. É um goleiraço, assim, não à toa é o titular da seleção inglesa por tantos anos, é muito bom goleiro e salvou o Everton mais uma vez aqui. Everton esse que, dentro da sua estratégia, muito bem posta ali pelo David Moyes, acha um gol de pênalti ali com o Ndiaye, e no finalzinho ali, nos últimos minutos, vira o jogo com o Jack Grealish, que vem fazendo o menor da temporada, e foi coroado com esse gol aí, um bate-rebate ali dentro da pequena área, que o Grealish acabou, chutaram a bola em cima dele, né? Ele acabou fazendo o gol ali com a bola sendo rebatida no corpo dele, no pé dele. Vitória muito importante, assim, o Everton que, cara, finalmente acho que o torcedor do Everton vai poder respirar e falar, esse ano vai ser bem mais tranquilo, assim. Temos um bom time, temos um treinador que tem uma história muito grande aqui, e mais do que isso, está fazendo um bom trabalho aqui conosco de novo. Então, muita gente tirou de ultrapassado, e falaram muitas coisas, mas tá aí o David Moyes, de novo fazendo um bom trabalho, e de novo esse bom trabalho sendo no Everton. Perfeito, Leonardo. Vou passar aqui a tabela, a classificação da Premier League, porque semana que vem não teremos o Festa do Chá por conta da data FIFA. O Arsenal líder com 16 pontos, seguido por Liverpool com 15, Tottenham com 14 e Bournemouth com 14 também. O Manchester City fecha ali a quinta colocação com 13 pontos. Já na zona de rebaixamento, como na Premier League só caem 3 times, o Burnley está na 18ª posição com 4 pontos, seguido de West Ham também com 4 pontos, na 19ª colocação. O último colocado é a equipe do Wolverhampton, que ainda não venceu no campeonato. Tem apenas 2 pontos por causa de 2 vitórias. 2 empates.
É assim que termina a festa no chá de hoje. Eu e o Leonardo vamos correr aqui, nos aprontar, porque nesse exato momento que estamos gravando, falta apenas 11 minutos para começar o De Segunda, o seu programa semanal do Campeonato Brasileiro aí, do futebol brasileiro. Leonardo, muito obrigado pelo programa de hoje. Semana que vem não voltamos, porque estaremos de folga aí. A data FIFA dá essa folguinha pra gente, mas na outra semana já voltaremos aí com mais Festa no Chá, com rodada completa da Premier League. Eu agradeço você que nos acompanhou. E é isso, pessoal. Voltamos aí com mais um Festa no Chá na outra semana. Até mais. Beijo. Fui.